Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão! Estúdio novo, Claudinha? Estúdio novo. Boa, eu sou o Guto Corrêa, ela é a Claudinha, já falei, né? Claudinha, tá tudo bem? Eu esqueci de falar, né? A linda, maravilhosa, aquela rainha dos finais de semana, super Claudinha. Tudo bem contigo? Tô bem também, sensacional, tô me sentindo muito bem. Leve. Boa. Teu final de semana foi bom, né? Shhh, não fala essas coisas, Claudinha, isso complica a vida do cidadão. Tá bom. Claudinha, hoje a gente está recebendo a galera que eles fizeram um verdadeiro arrastão. O samba deles fala que não tem receita, mas eu acho, sinceramente, que a Copa Lodge tem essa receita da Praça 15 e anos eles arrastam uma massa para aquela Praça 15 que não é brincadeira, né, Claudinha? Quem são os nossos super convidados de hoje? Hoje vamos deitar e rolar com a minha querida amiga, que eu fiz amizade com ela, a gente se conheceu pelo carnaval, Fernanda, presidente do Copa Lodge, e o nosso carnavalesco, William Tadeu. Boa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, né? Representando a nossa embaixada. Obrigada mesmo. Prazer é todo nosso em receber vocês aqui. Vocês que estão fazendo um grande trabalho desde 2025 já, né? Foi um carnaval sensacional da Embaixada. E a gente está observando que a energia de 2026, se não é a mesma de 2025, aumentou mais um pouquinho, né? Porque esse último Volta à Praça foi espetacular, sensacional. Copa Lodge arrastou uma multidão no final de semana que a gente ficou impressionado, né, Claudinho? Nossa, emocionante. Não que a gente já não estourasse, porque é de praxe Copa Lodge fazer isso, né? Mas essa foi sensacional, cantando samba do início ao fim. Ao fim. Né? E todas as partes do samba sendo cantadas na praça. Olha, se continuar nessa pegada aí, outras escolas terão problema na passarela com a Embaixada Copa Lodge. É isso mesmo, senhor William Tadeu? Olha, tem sido um ciclo de carnaval muito legal. Desde que o samba foi lançado, o dia do lançamento do Samba na Quadra foi uma explosão, foi um caldeirão a quadra, foi muito legal. E esse clima vem crescendo, mas a gente já tinha visto praças do Copa muito fortes, muito cheias, mas assim, mesmo pensando naquelas que foram mais marcantes, nada se comparou a essa de 2026. Realmente foi uma praça muito especial, como todo pré-carnaval tem sido. Vamos levar essa energia para a avenida. Você falou de 2025, a gente tinha um receio de que talvez aquele campeonato que bateu na trave, ficou ali um gostinho meio amargo, talvez isso desanimasse. A gente já viu isso acontecer em algumas escolas, de você vem com uma expectativa de um título, o título não vem, e aí você, de repente, a escola dá uma baixada, mas não, ocorreu o oposto, a escola está mais fortalecida do que ano passado, as pessoas estão mais engajadas, o canto está mais forte, então eu acho que vamos fazer um grande desfile. Se tudo der certo, vamos fazer bonito. Agora todo mundo está trabalhando, né? É isso aí. A gente observou, sim, essa força toda, assim, um aumento até de energia do último carnaval. Um fato histórico relacionado ao Copa Lodge que a gente costuma falar fora, né? Qualquer samba que se jogar na comunidade, a comunidade abraça, né? A comunidade abraça com força mesmo e canta e vai embora. Mas esses últimos anos a gente tem observado assim que a energia tem crescido mais, a escola parece que está cantando mais, com mais força. É isso mesmo, presidente? É isso mesmo, assim, a gente vem trabalhando dentro da quadra com isso, né, com todo o segmento, coordenação, para as pessoas comprar isso, né, e graças a Deus, como vocês falaram, eu sempre falo isso, a gente é uma comunidade que ela é muito assídua ali dentro da escola e confio muito no que o William traz para a mesa, né, tanto nós quanto a comunidade. Então hoje a gente vê, como tu falou, aquilo que aconteceu na praça, para nós é algo que eu já imaginava, né? Mas ali foi muito emocionante. Acho que essa função do que aconteceu no carnaval passado, com a volta de muita gente, né? E ali, hoje eu ainda estava conversando com uma pessoa que me parou na rua
e parabenizando, e eu falei, e ela falou uma coisa que é verdade, que foi um encontro de gerações, né? Sim. E as pessoas emotivas, cantando, feliz, que é isso que a gente quer. Né? Que não basta tu estar ali, só colocar todos ali para fazer o Volta à Praça. As pessoas têm que estar bem. Quando a gente entrou dentro da escola, a gente sempre deixou isso muito claro, a gente quer fazer da nossa escola a extensão da nossa casa. Quando a gente faz isso, a gente sabe o que a gente vai trazer para dentro da casa, melhorias, pessoas felizes, pessoas alegres, e é isso que a gente vem buscando fazer. E tá dando resultado, graças a Deus, né? As pessoas estavam assim, na praça, muito eufórica, muito alegre, cantando com vontade, sabe? E isso para nós, assim, é fora da curva, assim. Eu me emocionei do começo ao fim. Quando eu passava, assim, via pessoas que eu nunca vi na minha vida cantando samba, era muito emocionante. É sinal que o trabalho tá dando certo, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para trabalhar, muita coisa para mexer, muita coisa para arrumar, mas o que a gente vem conquistando, assim, vem conseguindo, assim, é muito prazeroso. Boa. De ver. Exatamente. Ô Fê, e o seguinte, a gente te perguntou ali após o Volta à Praça, eu até gostei muito da resposta. A Fê, sendo a Fê, assim, vou falar da Fê em contato conosco, né? O pessoal do meio da comunicação, as respostas são sempre firmes, diretas, objetivas, né? E muito sensatas. E a gente perguntou ao final sobre o Volta à Praça, e tu deu uma resposta muito clara, né? Foi maravilhoso, mas aqui não ganha título, é pra gente se divertir. E essa é a pergunta que eu faço para vocês, assim, porque a gente viu duas escolas desfilarem, e as duas até com um perfil diferente, na levada, né? A praça, o Copa optou por um arrastão mesmo, em cantar, em levar a sua massa, né? Esse era o intuito de vocês mesmo, assim, quando foram por Volta à Praça? Sim, esse era o intuito de... as pessoas falam assim, o próprio geral, né? Não sabem brincar. Eu disse, não, a gente não desce o mundo para brincar. Só para fazer, vamos fazer direito. Então, ali a gente optou assim, não imaginávamos que seria naquela proporção, né? Claro. A gente sempre busca, vai consertar aqui, consertar ali. Foi além do que a gente imaginava. A Copa Lorde sempre é isso, né? Sempre além daquilo que a gente imagina. E a gente esperava, sim, aquilo ali, foi conversado, teve reuniões, né? Colocamos 21 alas, né? Ali, 21 segmentos, né? Tínhamos 21 segmentos. Então, para nós, aquilo ali foi... Assim, eu não tenho nem palavras, mas era o que a gente imaginava, né? Eu não vou ser hipócrita aqui dizer para ti que, não, eu esperava, porque eu conheço o meu povo, conheço a comunidade, conheço a comunidade polordense, ela não desce para brincar, né? Então, só que foi além do que a gente imaginava, né? Sim. Mas a gente esperava sim. Antes de ir pro Volta à Praça, eu fui pra academia fui treinar um pouquinho, conversar, e aí encontrei uma rapaziada que é do Morro da Caixa ali, que treina comigo e tal. Isso era ali umas 4 horas da tarde. Aí ele falou, eu não aguento mais, pô. E olha que eu sou cópia, assim, cara, tô desde de manhã, a comunidade é só o samba, o dia todo, eu não aguento mais. Aí assim, mas tu vai? Claro, né? À noite eu estarei lá, né? Ô William, e nesse Volta à Praça pro carnavalesco, o que o carnavalesco ele analisa ali no Volta à Praça? O que tu vai ali pensando e analisando para levar para a avenida? Então, além de carnavalesco, eu sou membro da comissão de carnaval. A gente faz uma análise de como os segmentos estão desempenhando algumas questões que a gente pode observar na praça. Uhum. Só que a praça é um momento de brincar. Eu acho que às vezes as pessoas no carnaval se levam muito a sério. Acho que a gente tem que extravasar. O Fernando Pinto, que foi um grande carnavalesco do Rio de Janeiro, ele dizia que a gente não pode tirar das pessoas o direito de brincar. Uhum. E acho que a gente levou esse espírito para a praça. Sim. E então era um compromisso que a gente leva a sério, mas com esse espírito de sermos felizes. E aí a gente começa a observar, poxa, aqui tem alguém que não está cantando, aqui tem alguma situação que a organização não está tão legal. Então isso a gente observa bastante para poder corrigir a tempo. Depois a gente vai para o ensaio técnico com esse olhar ainda mais aguçado. E a gente procura sentir também como as pessoas estão comprando a ideia. Uhum. Porque às vezes a gente chega na praça e está muito dissociado
naquilo que você está propondo, contar na avenida, com aquilo que as pessoas estão vestindo, por exemplo, ou com aquilo que as pessoas estão sentindo, estão comentando, né, aqueles burburinhos, mas o enredo é isso, o enredo é aquilo, e aí a gente consegue corrigir a rota se for o caso, mas nesse caso está muito comprada a ideia, o que é muito legal, assim, você tem uma comunidade que compra uma proposta diferente de enredo, né, que não é um enredo convencional, é um enredo que ele tem um caráter que é lúdico, mas ele é também histórico, porque não é só uma historinha que surgiu da minha cabeça, não é isso, ela vem de uma pesquisa séria desse personagem, da origem do adjetivo rocambolesco, de como isso leva ao nome do bolo, até chegar nas formas literárias do Brasil, e a relação que a gente faz com o bolo de rolo, que tem aquela dúvida se é ou não é rocambole. Então essa brincadeira que a gente faz na parte final do desfile, e as pessoas procuraram conhecer, entender e as pessoas procuraram entender a proposta, o que é muito legal, porque acho que o desfile é uma plataforma privilegiada para contar histórias. E eu sempre digo, eu prefiro contar uma história que você não conheça. Eu entendo que existem outras opções e não estou criticando nenhum outro tipo de opção. O carnaval é feito dessa pluralidade de formas de contar história. Tem escolas que vão preferir enredos que já são de maior conhecimento popular, tem escolas que vão preferir formas mais, digamos, menos voltadas para algo histórico, para fazer esses enredos. Isso faz parte do que é legal no carnaval, porque o contraste também é legal. Você coloca uma coisa, uma escola tem uma proposta, outra tem uma proposta totalmente diferente, as duas vão desfilar e vão entrar na mesma competição. Isso é muito bacana. Mas aí na praça a gente observa como as pessoas estão sentindo isso, e foi muito legal, todo mundo com um enredo vestido não só na fantasia, mas na própria alma das pessoas. Então estava muito legal legal mesmo. A gente percebeu bastante isso, né? Assim, o quanto, e até considerando as escolas, os seus enredos, né? O quanto isso impacta ali na percepção que o público tem de quando a escola passa, de quando o samba está sendo tocado. E a gente observou isso, sim, o quanto o povo do Copa trouxe isso de forma lúdica, mesmo, se divertiu com o samba, né? O samba, de maneira geral, cantado do início até o final, assim, né? Muito legal. E o William está falando, o outro William que a gente conversou hoje, ele falou isso, né? A gente falou do rocambole. Ele falou. E ele falou, não, rocambole é aqui no sul, né? Lá pra cima é bolo de rolo, ninguém vai falar rocambole, ninguém vai aceitar isso e tal. E aí eu até nem tinha essa percepção de dizer, não, peraí, mas acho que eles também vão falar sobre isso, né? Porque a controvérsia é que muita gente no Nordeste diz que o bolo de rolo não é rocambole. Sim. Porque ele é feito com uma massa mais fina, é o colchão de noiva, até por isso que tinha gente vestida de noiva na praça, por causa dessa massa que chama colchão de noiva, né? Uma massa fininha, e faz aquele bolo enrolado na goiabada. Só que a origem dessa receita ela é europeia. Então, é muito provável, assim, aí tirando essa coisa da identidade, que as pessoas buscam afirmar que uma coisa não é outra, mas é muito provável que as origens estejam entrelaçadas, né? Pelo que a gente procurou ler, assim, de pessoas que fazem uma análise mais histórica da culinária, enfim. Mas aí a gente usa a frase do Chicó, do Alto da Compadecida, para dizer que se é verdade, o Mano Fabuloso, se ele veio para cá ou não sei, só sei que foi assim. Sim. E a gente termina justamente com essa relação com as literaturas do Nordeste, o cordel, enfim, esse conjunto de formas literárias que tem essa característica rocambolesca. O cordel costuma trazer histórias que são muito enroladas, que são muitas idas e vindas. A gente pensa no Alto da Compadecida, que não é um cordel, mas que é uma literatura do Nordeste. Se a gente pensar no Pavão Misterioso, se a gente pensar na história da Donzela Teodora, enfim, várias histórias do cordel, elas são histórias que são cheias de idas e vindas. E aí, justamente, onde tem um outro bolo enrolado, a gente tem outras formas rocambolescas de contar a história. Então, por isso que a gente chega no Nordeste e faz essa transição, que vai ser muito legal visualmente também, porque você sai de Paris e chega em Recife. Cara, a gente falou isso, né, Cláudio? Analisando o samba, assim, é muito legal, cara. É muito legal. As indas e vindas e as conexões que se faz, assim.
tu chega a olhar e pensa assim, como é que os caras pensaram isso, cara? Que loucura, cara. Como é que chegaram nesse resultado? Que coisa legal, cara. Quanta informação, assim, né? E o quanto é trazido de forma clara também. E simples, assim, de compreender ali, né? Não há dificuldades em compreender. Acredito que a produção tenha sido um pouco mais complexa, né? Mas ele é entregue pra gente de uma forma muito simples e muito fácil de se compreender. E eu acho que talvez até tá aí o segredo do sucesso que ele faz com as pessoas, né? A forma como ele gruda, realmente, como ele pega, né? E a linguagem do Sam, assim, ele tá no momento e depois ele vai te induzindo, te carregando para uma história, e quando tu fica confuso na história, ele te olha e diz, não sei, só sei que foi assim. É muito maneiro, cara, é muito maneiro essa história, é muito legal mesmo, né? Mas assim, vamos lá. E nesse momento, assim, quais são as dificuldades que vocês estão tendo para colocar o Rocambole lá na avenida, assim, com tudo, em busca desse campeonato tão desejado para o Morro da Caixa? Olha, no momento eu não vejo nenhuma dificuldade, tá? Acho que acredito que tem, assim, né? Sim. Hoje em dia é mais financeira, né? Do que a gente está com grande parte da comunidade dentro da quadra, como aderecista, Caixa Lorde, aderecistas que confeccionavam há anos dentro da quadra e voltaram agora. Como eu falei, a gente está com uma chegada falando para a Claudinha, a gente está com 10, 15 adolescentes dentro da quadra aprendendo, né? Como aderecista também. Então, hoje, nessa parte que para nós antes era algo mais difícil, hoje a gente conseguiu dar um pontapé, né? Caminhar um pouco para frente. Mas hoje em dia, acredito que não só a Embaixada Copa Lorde, mas como todas as co-irmãs, é a parte mais financeira, né? Financeira, a parte estrutural, né? Do carnaval, que infelizmente a gente acaba ficando amarrado, né? Mas fora isso, a gente vai tocando como a gente consegue, aperta daqui, aperta dali, né? O negócio é a gente seguir os planos, os projetos. Na massa, ela tá lá sempre. Tem que ser, né? A gente aprendeu aqui com o senhor William que não adianta a gente estar ali só delegando funções, a gente também tem que botar a mão na massa, até porque daí, para mim poder cobrar, eu tenho que saber o que a pessoa está passando. Então, eu sempre gostei, né? O mundo de artesão, essas coisas, sempre foi algo que eu sempre gostei. Então, eu acho que não, o fato de eu sempre falo isso, eu estou presidente, mas isso não muda nada, né? A gente tem que trabalhar assim, a gente tem que virar à noite, e se a gente quer um objetivo maior que é o título, a gente tem que ir em busca, tem que trabalhar dia, noite, trocar a noite pelo dia e seguir em frente, e é isso, sabe? Não tem essa que, porque é presidente, porque minha diretoria, minha financeira, ela fez o corte da escola toda. Sim. Sabe? Então, eu tô com o meu presidente do Conselho Deliberativo, que meu Deus, meus 2 braços. É barracão, é reunião. Então, assim, não tem essa. Na nossa diretoria não tem isso. Todo mundo vai trabalhar igual, sim, porque a gente tem que ir em busca do que é o nosso objetivo maior, que é botar a escola na avenida. Então, não tem essa, uma arregaçar a manga e trabalhar igual, em conjunto, porque a gente precisa botar um carnaval na avenida. Por isso eu agradece muito, né, a presença, porque a filha disse assim, só a Claudinha e o Guto para me tirar. Mas eu achei que ela ia dizer que a dificuldade maior são as pecinhas pequenas que eu peço para recortar, porque todo dia eles disputam isso, né? Outro dia. Gente, ele faz, assim, eu fico mais na parte do EVA que eu amo, né? Então ele faz uns triângulos de 1,5 centímetro e não só aquela que eu gosto, tem que ser tudo medido. Então ele faz de 1,5, são 455, 500 e não sei o quê. Olha, a gente olha assim pra ele, não, tu tá brincando comigo? Mas é algo que é legal, assim, né? A gente vai em busca daquilo que o sonho, né? A imaginação dele, a imaginação não, mas é uma história que, como ele disse, não imagina, né? E a gente, como a gente confia nele, a gente reclama ali momentaneamente, mas a gente segue, porque a gente sabe que lá na frente... É porque com 400, quando tu chega no 200... de 1,5 por 1,5, de 2,5 por... né? Meu Deus, eu sabe. Vai, dá disponível. Mas fazendo um trocadilho, a pergunta da dificuldade foi justamente para te enrolar na história que eu queria perguntar aqui, para te enrolar aqui nesse nosso enredo. Tem sido muito elogiada, a gente fez a postagem e a gente observou isso, tem sido muito elogiada a administração atual, né, a diretoria atual do Copa Lorde, e
a ideia era te trazer para isso mesmo, assim, né, Fê? O que tu atribui a isso? A gente vê realmente muitos elogios à administração, a gente vê uma retomada, e que fique claro que aqui não é uma crítica a diretorias anteriores da Embaixada, né? A cada gestão. Isso, é simplesmente exaltar o que está acontecendo, o que a gente ouve na rua, né? O que as pessoas comentam conosco. Então, assim, o que tu atribui isso, essa conexão que hoje a gente vê carnavalesco, diretoria, comunidade, né? Que tu acha que é o fator importante para ti, que fez com que a escola retomasse essa conexão, né? Olha, foi isso que eu te falei, né? A gente sentar, a gente ouvir, trazer as pessoas para dentro da quadra, permitir que elas estivessem ali. O fato, eu sempre falo isso, o fato de eu estar presidente, o fato de eu ter uma diretoria, tu chegar aqui, a gente estava conversando isso antes de tu chegar. Eu tenho que ouvir o que tu tem para me falar. Porque às vezes a tua visão de fora é totalmente diferente da minha de dentro. E eu não posso engessar uma diretoria, eu não posso botar na minha cabeça vai ser assim, ser ditador ali dentro. A gente não trabalha assim, a gente trabalha no coletivo, sabe? Então, a partir do momento que a gente abre realmente as portas da Embaixada Copa Lorde para todos, tá? Estarem ali, conversar, dar o seu palpite, dar a sua ideia, trazer, lógico, cada um, né? Com total respeito ali, tu vai até aqui, né? Eu acho que esse está sendo o diferencial. Porque, como eu falei, eu não posso engessar, chegar ali, não vai ser assim, pronto, ser ditadora da maneira que eu acho que tem que ser. Né? Desde quando a gente entrou na diretoria, a gente sempre deixou muito claro, todos teríamos voz. Não é a Fernanda, a presidente, não, a gente senta numa mesa, a gente conversa, o que vocês acham, a gente vota, é isso, porque todo mundo tem que ter voz ali dentro, sabe? Então, quando tu começa a fazer isso, ampliar e fazer realmente as pessoas entrar dentro daquilo que elas amam, que é a escola do coração delas, e elas começam a se sentir à vontade, tanto de elogiar, quanto também crítica, porque a gente também aceita, porque a gente são críticas construtivas, às vezes vai trazer uma crítica para mim, que eu posso não gostar, mas é algo que se vai mudar, por que não? Nem todo mundo, a gente também não pode achar que a gente só vai levar confete, flores, só elogio, não, porque a gente também tem que entender que a gente também erra, a gente é falho. Claro. Então, acho que foi essa maneira, desde do começo, da gente abrir as portas e ouvir as pessoas. Eu não posso esquecer que antes de mim teve uma outra gestão, eu tenho uma velha guarda que está ali dia e noite dentro da quadra, eles já eram antes da gente. Hoje, se a gente está aqui contando essa história, a gente teve eles lá atrás. Claro. Então, quando eles vêm, eles conversam, eles falam e a gente para ouvir e a gente começa a sinalizar algumas coisas que precisam ser mudadas, eu acho que isso vai dando o diferencial, assim, sabe? Então, o William também o William sempre senta com a gente, eu acho, né, que o meu entender, ele sempre fala, então a gente conversa muito, a gente é muito de ouvir o que tu tem para me falar, então eu acho que é isso que faz a diferença ali dentro da escola. Tá? É onde a gente vem desleixando e vem fazendo um excelente trabalho, né? E com qual as pessoas estão satisfeitas. A gente não pode esquecer quem vem lá atrás. Eu não posso, eu sempre, como eu falei para ti, eu estou presidente. Amanhã eu não estou mais. E aí? Daí o fato de eu estar ali, eu não vou ouvir, eu não vou olhar nos teus olhos, eu não vou parar 5 minutos para ver o que tu tem. Tem dias que eu saio correndo, eu não tenho. Mas assim, eu não posso naquele momento, mas em outro momento eu posso. Claro. Sabe? Eu não vou bloquear o meu celular, não vou atender ninguém porque estou presidente, não. Acho que todo mundo é igual, a nossa luta é igual, é a mesma, o amor é o mesmo. Então é isso que a gente tem que seguir, é assim que a gente tem que ser. Eu acho que é assim que todos têm que seguir, sabe? Acho que, como tu falou ali, cada gestão foi uma gestão para cada momento, tudo é um ciclo aqui, né? Então, mas é daqui para frente, e quando a gente trabalha com amor e com respeito ao próximo, acho que a gente tem grandes resultados. E a gente vem mostrando os resultados em trabalho, graças a Deus. Falando em encontro de gerações, ali a própria corte eleita, né? A gente vê ali a Michele super jovem e algumas meninas experientes, né? Sim, a Aline, né? A Aline, ela fala, eu sou uma mulher 40 a mais, e ela é maravilhosa. E esse encontro é sensacional, assim, né? Eu tive a honra de apresentar. Isso, ali Estou muito feliz. O da Pietra, a gente falou hoje, ainda encontrei uma apaixonada pela Embaixada Copa Lorde, ela me parou para me parabenizar, e eu sempre deixo claro, o trabalho não é meu, o trabalho é de todo segmento, todos os coordenadores.
né? E quando a gente fala tudo numa só voz, acho que a gente consegue um objetivo maior, que foi o que aconteceu na praça. Mas a gente falou isso, o encontro de gerações, gente mais velha do que eu, gente do meu tempo, e a geração de hoje, que é a geração dos meus filhos, né? Os meus netos que estão aí. Então, aqui dali foi uma emoção assim enorme, né? E eu não sei se é porque a gente estava tão tomado de emoção por tudo que está acontecendo, e as pessoas têm realmente comprado esse enredo, que assim foi fenomenal, assim, esse reencontro, tu vê a Dona Uda, né? A Dona Uda ali, então tu vê que realmente é algo que está dando certo, né? Então, acho que só o fato disso, tu vê o que vale, como vale as tuas noites não dormidas, tu ficar 2, 3 dias ali em busca do nosso objetivo. 1,5 centímetro. E o quanto, né, essa conexão toda, essa união que a escola está no momento, né, o quanto isso impacta para o carnavalesco, o quanto isso facilita ou não o teu trabalho. Facilita bastante, porque aquele comprar a ideia que a gente falou antes está muito relacionado ao momento também que a escola vive, né? E a gente tem um engajamento das pessoas nos processos mais variados dentro da escola. Então, a gente está com uma presença forte da comunidade na produção de fantasias. A gente sabe que a gente pode contar para esses momentos dos ensaios técnicos, ensaios de praça. Os ensaios convencionais também estão sendo bem legais. Assim, eu consegui ir a um, mas eu vejo os vídeos dos outros, e no que eu fui estava muito cheio, tinha bastante gente mesmo. Foi até um ensaio que foi bem emocionante, porque foi o primeiro ensaio que eles testaram o arranjo completo do samba, com a sanfona e com a introdução, pega um Lavinha Rose ali e faz um alalaiá, ficou belíssimo, e aí as pessoas já se emocionaram, já saíram cantando com força. Então essa pegada tá bem interessante, e a gente sabe que a comunidade vai chegar junto para esse carnaval. Certo. E a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui no podcast. E esse enredo, né? O surgimento desse enredo aí, acho que tu comentou alguma coisa que ouviu um professor comentar, né? E tal. Mas conta, é melhor tu contar do que eu, né? Conta um pouquinho. Então, eu postei alguns anos atrás um vídeo de uma música do Eduardo Secchi, para mim é o maior gênio da música brasileira, chama Índio e Traficante. Aí a música é uma guarânia que ele faz, não é uma paródia, mas é uma sátira da Índia, do Cascatinha e Inhanha. Aí a música conta uma história muito enrolada, e aí esse professor, o professor Rafael Hagemeyer, que foi meu orientador de graduação e de mestrado, ele comentou, alguma coisa falando que a música é ótima e que é muito rocambolesca. Aí eu lembrei desse adjetivo, que eu já tinha escutado outras vezes, mas me bateu a curiosidade, será que é só por causa... o doce enrolado, ou tem alguma outra coisa? Vou jogar isso, vou atrás de informações sobre isso. Aí, primeira pesquisa é o Google, ali, né, que você vai pesquisando, e aí começou a aparecer esse monte de explicações, de informações sobre o personagem, que aí eu não conhecia até então. Aí eu comecei a ir atrás, né, de ler as histórias, de... trabalhos acadêmicos que analisavam essas histórias, a própria questão da culinária, da origem da receita, e a gente vai montando o enredo. Então, esse gosto que eu tenho por histórias pouco conhecidas, por histórias inusitadas, ele me faz também ficar sempre com o radar ligado. Então, de repente, alguma coisa que alguém fala me faz pensar, poxa, aqui pode ter algum enredo. No Manjericão, por exemplo, foi 2018, eu estava descendo o Morro do Copa e começou a tocar a música Banho de Manjericão da Clara Nunes no meu carro, e aí me veio, poxa, mas o manjericão é usado para
os rituais, né, de purificação espiritual. Isso deve ter alguma origem, por que o manjericão? Aí eu comecei a ir atrás. Então, é isso, é ficar com o radar ligado e de repente vem algum tema que pode render um grande carnaval. Que radar, né? E aí a gente foi atrás do Rocambole. E o Rocambole, ele nasceu em manchete de jornais, ou ele nasceu de verdade? Então, o Rocambole é um personagem que vem da literatura publicada em forma de folhetim na França, nos jornais, século XIX. Numa época de uma França que era marcada pelo pós-revolução, né, a Revolução de 1789, mas também os outros processos revolucionários que acabaram acontecendo na França ao longo do século XIX. Então era uma França que estava ali buscando se encontrar, uma França com muitos contrastes sociais, e ele, nas histórias, ele nasce na pobreza, ele nasce como um menino que nasce ali nas ruas de Paris, e ele acaba conhecendo o mundo do crime, acaba conhecendo pessoas que vão ensinar ele a fazer trapaças, ensinar ele a se disfarçar, ele vira um mestre dos disfarces, e ele vai passar por algumas peripécias que vão levar ele a partir de um amor se refazer e virar um justiceiro, virar um herói. Então ele começa a fazer essa transição gradualmente entre o bem e o mal, e que é uma jogada muito legal, porque leva a gente a questionar alguém inteiramente bom, alguém inteiramente mal. Pessoa que faz um mal feito em algum momento da vida, ela não tem um lado bom, enfim, é esse tipo de trânsito que é muito legal da gente pensar, né? Esse trânsito entre o bem e o mal. E aí esse personagem, com as histórias muito enroladas que ele tem, ele vai inspirar o nome de um doce que já era feito na época do Natal, por conta de um momento em que houve uma epidemia no inverno na França, e proibiram a queima de troncos nas lareiras. A queima de troncos é um ritual que vinha lá da Idade Média, tinha origem em costumes nórdicos, de você queimar grandes troncos nas lareiras na época do Natal. E quando é proibido, as pessoas pegam esse doce como uma forma de imitar o tronco, porque ele tem uma forma enrolada. Sim. Se você corta ele fica parecendo um tronco de árvore, principalmente se você faz ele de um chocolate, coisa assim, ele fica muito parecido com um tronco de árvore. Então o personagem era tão conhecido, era tão lido, era um personagem assim que, digamos, vamos comparar com um personagem do Brasil, pensar na Odete Roitman, todo mundo conhece a Odete Roitman, era como isso na literatura francesa. E aí ele se transforma em doce, né, a partir dessa homenagem que o povo começa a fazer. O doce é enrolado, então ele é um rocambole que tem a história enrolada. E aí a história se desenrola a partir disso. Eu imagino que tu tenha uma aula de Natal. Tem, a gente tem os momentos do desfile são bem definidos. A gente tem a abertura do desfile, que é voltada para os contrastes sociais da França. Então, a gente está nesse cenário em que ele nasce entre folhas de jornais e contrastes sociais, como diz o samba. E depois a gente tem essa transição dele entre o bem e o mal, que aí são as aventuras de Rocambole mesmo, as historinhas dele na literatura. Que é esse segundo momento. O terceiro momento é a transformação em doce, então a gente entra na parte culinária. E o quarto momento a gente vem pro Nordeste, com aquela brincadeira que a gente falou no início da nossa conversa, com o bolo de rolo e com as literaturas do Nordeste, com a literatura de cordel. Então, são esses os 4 momentos que as pessoas podem esperar no desfile. Se pararem para ouvir com bastante atenção, vão ver que bate com a sequência que o samba vem contando. Sim. Então, acho que vai ser
por mais que seja uma história desconhecida, vai ser de fácil entendimento para as pessoas. Vai ser aquela coisa que vai ser muito possível associar a visualidade com o que está sendo cantado. Ótimo. Isso é maravilhoso, né? Sim, E o Natal já é uma época por si só bonita, daí na passarela vai ficar... sim. Com toda a energia da embaixada, a última escola de... Com certeza. Meu Deus, isso vai pegar fogo, gente. Essa é a intenção? Botar fogo no parquinho. Mas, ô William, a gente viaja muito, missão é muito legal. Seria, assim, muito... Vou usar a expressão doido, mas com o máximo respeito, né? Seria muito doido a gente pensar que ele foge da França, ele se esconde num doce, que ele tá sempre enganando, sempre fugindo. Seria doido pensar isso ou faz sentido isso? Não faz sentido, porque aí a leitura que a gente faz para transformar isso numa narrativa é essa, de que ele vem pro Brasil e se disfarça de bolo de rolo, e aí aqui ele segue vivendo as aventuras, mas como ele se disfarça de bolo de rolo, ele vai pro Nordeste. Sim. Ele vai viver lá aí vem o final do salão, onde na cauda do pavão misterioso ainda vive história sem fim, né? Que é essa ideia, que ele segue no coração das pessoas, segue vivo por aí, vivendo outras aventuras, outras peripécias pelo sertão. William, eu sou um cara muito curioso, assim, né? Bastante. Mas eu acho muito legal essas histórias, e aí deixa eu perguntar para vocês, né? Acho que a gente já conversou também sobre isso. Toda essa criatividade, ela também serve de estímulo para quem curte o samba, para quem curte esse enredo, né? Discutir o que tu tá querendo contar é muito maneiro, é muito legal, porque a gente vai viajando realmente nessa história, né? E eu percebo que tu sempre tem uma preocupação de deixar alguma coisa, de deixar um gostinho de quero mais, deixar uma possibilidade de pesquisa, ou de deixar ali uma sementinha da criatividade para alguém, né? Essa é a tua preocupação com esse samba também, William, uma das? É uma das preocupações, porque a gente busca que as pessoas também façam sua própria leitura do enredo e também entendam a sua maneira, e a gente vai procurando sentir como as pessoas estão entendendo esse enredo para poder contar junto essa história, porque às vezes a gente percebe, esse aspecto está mais entendido, esse aspecto não está tanto, então algum traço ali que o enredo traz está sendo mais significativo para as pessoas, então a gente vai destacar um pouco mais isso. Então é algo que é legal, e eu gosto muito quando a gente é posto em dúvida. A gente lançou o enredo, eu lembro quando a gente a gente deixou enrolado o cartaz, acho que vocês estavam lá, no cartaz do enredo, e quando desceu ficou aquela sensação assim de, meu Deus, o que é isso? Um silêncio, aquela coisa, porque a gente já esperava isso, a gente lançou sabendo que era um enredo que as pessoas no primeiro momento iam ficar meio desconfiadas, então a gente não quer que no primeiro momento tudo já esteja compreendido. Nossa, todo mundo já entendeu, já está tudo certo. Não, é um processo, a gente não vai desfilar em maio, junho, ali quando a gente está lançando o enredo, a gente vai desfilar em fevereiro do ano seguinte, então a gente tem meses para construir essa compreensão da história. E isso E cada um recebeu um rocambole, né? Sim. Eu vou contar para vocês aqui, confidenciar uma situação, não vou revelar nomes, né? Claro. Mas tem uma pessoa que torce muito para a embaixada, gosta muito da embaixada, é torcedor mesmo da embaixada. E quando foi lançado o enredo, eu o que o Copalote quer com o rocambole que é? E coincidentemente nós nos encontramos na praça, né, no último sábado, e aí eu falei para ele, e ele estava em êxtase, né, tipo, alucinado assim, cantando, pulando e tal. E aí eu chamei e falei para ele assim, lembra que tu me perguntou uma vez o que o Copalote queria com o rocambole e tal? Ele lembra, eu disse, é isso aí, eu acho, né? Me parece que é isso que o Copalote quer, né? Toda essa diversão que está acontecendo aqui hoje, me parece que é isso. O Copalote não, o melhor samba da história.
O maior desfile da história, não tem pra ninguém, tu fala isso aí no teu podcast. Eu não posso me envolver nessas coisas. Não é polêmico. Os comentários eu deixo pro pessoal que é da escola aí falar sobre isso e tudo mais, né? Você também ele falou do vestido de noiva, acho que a corte estava vestida de noiva, né? Isso, a corte estava vestida de noiva, a gente observou isso, né? Ô Fê, e é nisso, assim, né? Se tu fosse fazer um resumo hoje, assim, da tua administração, né? Porque pra gente que tá de fora, a gente vê uma retomada da escola, essa é uma definição nossa, né? A gente pode estar equivocado, mas é o que a gente vê de fora, né? Uma retomada da escola, uma volta da conexão da comunidade com a escola, né? Com a agremiação Embaixada Copa Lorde. A gente vê muita seriedade na organização, né? E a gente vê também essa liberdade que vocês dão, assim, de colocar cada um no seu lugar. Cada um sabe fazer, claro que todo mundo se ajuda, sim, né? Mas cada um sabe fazer a sua coisa. E dá toda essa liberdade também para que o carnavalesco, o criativo que possa se divertir com o carnaval e trabalhar, né? Isso é o que a gente vê de fora, né? O que tu vê, assim, o legado que tu entende que hoje a tua administração ali, é de vocês, no caso, né? Deixa para a embaixada. Eu vejo a mesma coisa, tá? Eu acrescento um pouco mais ali, eu acho, do respeito, assim, sabe? De fazer com que as pessoas se comprometam, né? Estejam ali de cabeça, sabe? Quando a gente para, acho que um dos motivos da minha emoção é que quando tu chega ali na Praça 15, tu vê aquele mar de gente, passa um filme da tua cabeça, né? E quando a gente desceu o nosso primeiro volta à praça, cara, assim, eu juro pra ti, a gente achou que não ia dar ninguém mesmo. Até porque a gente viu alguns flashes ali, parecia que acho que as pessoas ainda estavam se ajeitando na catedral. E quando eu cheguei lá, que eu abaixei, eu lembro que eu estava fazendo alguma coisa, e daqui a pouco, quando eu voltei, eu olhei de novo, aquele mar de gente, né? Então, e eu vi aquilo ali, então, aqui, muitas falas, muitas coisas que aconteceram, né? Ficaram lá atrás, então tu vai prosperando, tu vai vendo a coisa acontecer, tu vai vendo a coisa dar certo, tu vai falando assim, poxa, sabe, é como se tu volta lá atrás, sabe, quando eu tava lá em cima do caminhão, eu fiquei assim, eu voltei lá atrás, assim, meu Deus, né, como é que a gente conseguiu, mas não, é como a gente fala, não existe segredo, existe a gente sempre trabalhou muito assim, o que eu não quero para mim, como que eu quero ser tratado, e é da mesma forma que a gente tem que tratar as pessoas. Então, quando tu começa a ter respeito e empatia pelo próximo, tu consegue fazer tudo. Então, hoje a gente vem com tudo isso, essa retomada de todos, das pessoas voltando para dentro da quadra, que isso estava no nosso plano de trabalho, tá? Na época da eleição, estava retomar a nossa escola, fazer as pessoas voltar a se sentir bem ali dentro de novo. Aquilo ali não ser mais um martírio, como estava acontecendo. Então, eu acho que tudo isso que tu falou é o que eu vejo, sabe? É o que eu vejo. E sei que a gente ainda tem muita coisa ainda para fazer, tem muito mais ainda para ser feito. Isso para mim é uma pontinha do iceberg, e a gente ainda quer mais ainda, tá? Então, é assim que a gente vê que eu vejo, tanto eu quanto a minha turma, assim, os meus diretores ali, presidente do conselho, minha financeira, né? Que a gente nós três, a gente consegue. A gente senta, assim, a gente para, a gente respira, mas a gente vê que a coisa tá dando certo e é esse o caminho, sabe? E o amor, né? Retomar, fazer com que as pessoas amem não só teoricamente, sabe? Quando tu começa a fazer com que as pessoas amem e volte a confiar, né? Porque o que não acontecia mais dentro da Embaixada Copa Lorde, ninguém confiava mais em ninguém. Né? Então, quando tu começa, não é isso, isso que tu ouviu do Rocambole, nós ouvimos direto, quer ser doida? Tá maluca? Meu pai falou isso, por que tu não tem mais o que inventar, que vocês querem falar sobre Rocambole, sobre bolo? Se já fosse lá na sinopse, já ouvi isso ali, a conversa, sabe? Então, quando tu vê as pessoas abraçando isso, sabe? O respeito, gente, o respeito acima de tudo, é a ponte de tudo. Eu tenho que respeitar o William, eu não tenho que... porque a senhora... Não tem a senhora ali, a gente se trata todo mundo igual, todo mundo é igual. É onde a gente vê que do quando a gente começou até aqui, foi algo que a gente veio decolando, assim... com toda a humildade, bem, assim. É o respeito, é o amor,
A função, também a parte administrativa, financeira, reorganizar, porque o nosso primeiro carnaval a gente falou, vamos botar o carnaval na avenida, porque temos que colocar, mas primeiro nós vamos arrumar a parte financeira, a casa, a bagunça da casa, tu primeiro tem que arrumar a bagunça da casa, aí depois tu jogar para fora. 2025 foi o que aconteceu, já estávamos com a casa praticamente arrumada, aí foi aquela explosão, e agora a casa com certeza está arrumada, né, tem algumas coisas, outras, né, que a gente sempre... Sim, sempre tem. E tá aí, e é isso, sabe? Então, é tudo isso aí que tu falou e mais um pouco, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta porque eu adoro as tuas respostas. Eu perguntei para ela no Volta à Praça, aqui a Copa Lorde joga em casa? Ela, com certeza, a Copa Lorde joga em casa. Eu gosto das respostas dela. E daí a pergunta é nesse sentido. A Embaixada Copa Lorde voltou a ser a Embaixada Copa Lorde? Aquela Embaixada Copa Lorde. Aquela Embaixada Copa Lorde, que faz a pessoa ir para a Praça 15 chorar cantando. Esse era o nosso objetivo. Sim. E é muito mais. As pessoas cantar com amor, tu vê. A gente sempre falou isso em reunião, né? Passista, todos os segmentos. Tá na hora da gente mostrar que o Copa Lorde tá vindo. Ih, lá vem o Copa Lorde. Eu ouvia isso muito quando eu era adolescente. Lá vem as negras de mão da caixa. Sabe? E é isso. Sabe? Essa função de começar assim, ó. Meu Deus. Todas as co-irmãs, né? Aquela disputa gostosa. Ó, o Copa Lorde tá aí, ó, tá incomodando. Sim. Então, esse era o objetivo. Então, eu sempre falei, né? Falei que dia na praça. A gente não desce pra brincar. Com total respeito, claro, todas as agremiações, né, que a gente tem, a gente é muito unido. A gente não vem pra brincar. E o Copa Lorde, voltando a ser o que é o Copa Lorde, né? Boa. Com total certeza. Coisa linda. E vocês sabem também, né? Não sei se vocês têm essa percepção, um pouco da minha percepção também. É inegável que o crescimento da Embaixada, o crescimento das outras escolas também, a retomada também de todas as outras escolas, faz o carnaval ficar ainda mais vivo, né, William? Vocês sabem da importância disso, assim, né? Tu tem percebido esse crescimento? Eu, particularmente, tenho observado que, assim, o carnaval de 2025 eu achei muito bom, eu achei que a régua subiu bastante, porque não só as escolas tradicionais, mas algumas outras despontaram também, assim, como surpresas para a gente que estava ali naquele momento, mas para quem acompanha o carnaval já estava observando que as escolas estavam se organizando e tudo mais, né? Mas 2025 foi muito bom, e 2026 a gente está vendo também essa crescente, assim, o carnaval vivo praticamente o ano todo, a gente falou de carnaval o ano todo, a gente viu vários eventos de carnaval o ano todo, e isso tudo é uma junção, né, de tudo que está acontecendo também com a administração, com a Liesf, o crescimento da escola. Como é que tu enxerga um pouquinho também esse crescimento do carnaval? Essa retomada, né, assim, do carnaval de Florianópolis. Então, é um processo muito importante, acho que quando se consegue organizar um calendário mais unificado de prazos para lançar enredos, lançar sambas, isso ajuda bastante para que o carnaval avance, para que as pessoas tenham também essa sensação das coisas acontecendo. E é importante que todas as escolas estejam bem para que o movimento do carnaval esteja bem, né? Não adianta só a Copa Lorde estar bem e as outras escolas não estarem bem. Até porque isso eleva o nível da disputa. Sim. E todo mundo vai procurar cada vez fazer um pouco mais. Então, acho que é uma tendência, e eu acho que quem não entender que a escola de samba precisa viver o ano todo, que a escola de samba não é só você pegar um monte de fantasia, vestir todo mundo e desfilar. Ou então vou pegar em dezembro, vou lembrar que a escola existe, vou começar a ensaiar, colocar a fantasia para venda e é isso. Quem não entender que o processo não é esse, vai ficar para trás. Talvez não agora, talvez no médio ou longo prazo, acaba ficando para trás, porque a escola de samba ela vive de gente, ela vive de pessoas. A escola de samba é gente, não é a fantasia que o carnavalesco desenhou, não é a alegoria, tudo isso ajuda, mas você está fazendo isso para vestir pessoas, para carregar pessoas, para que pessoas desfilem, para que pessoas assistam, para que pessoas vivam aquilo. Então, esse sentido de escola de samba é muito importante que seja cada vez mais incorporado pelo conjunto do carnaval. Ótimo, ótimo. A gente tem observado bastante isso, essa movimentação, assim, e isso é um fato, né? Até por ser uma escola
uma das tradicionais também, né, da cidade, e acaba sendo uma escola espelho, né? As demais se espelham muito, né? Porque também é inegável. Qual escola não gostaria de ter a energia que a Embaixada tem? A Embaixada tem essa característica de ser uma escola de muito chão, muito raiz, né? As pessoas muito identificadas com a escola. E muito receptiva com as pessoas. Sim. E aí, na verdade, transparecendo isso, a escola organizada fica complicada, né? A escola fica forte na competição. E a gente também não pode esquecer da imprensa, né, de vocês, que eu acho que o que está fazendo a régua subir é esse trabalho que vocês vêm fazendo durante o ano, né? Está dentro das quadras, acompanhando os eventos, né? Que era uma coisa que era muito difícil, né? Então, a partir do momento que vocês começaram a buscar a levar para as pessoas e trazer as pessoas também para dentro das quadras, né? Para ter um conhecimento, a coisa começa a mudar, ter uma outra amplitude, né? Então a gente também não pode esquecer de enaltecer vocês também, né? A gente tem que agradecer que estão sempre ali, estão sempre buscando levar o conhecimento para as pessoas, estão ali dentro da quadra filmando, gravando, né? Sempre deixando sempre aberto para todos que estão ali, né? Para quem não pode estar ali ou para quem não tem o conhecimento, né? Está ali, então a gente também não pode esquecer de vocês, né? Que são a imprensa que também fazem com que ajuda essa régua a subir, né? Não tem fuga, não tem como. Mas eu vou dizer para vocês assim que a gente tem falado bastante, né? Eu entendo também que a comunicação é mais um braço que ajuda o carnaval, mas os artistas principais, a gente tem que agradecer a vocês que nos dão espaço, né? Dão pra gente esse espaço, até porque hoje, com a forma de fazer mídia, a internet, se as escolas quisessem, na verdade, teriam suas próprias redes de comunicação, já tem, né? Sim. Mas poderiam, por si só, potencializar suas redes e não abrir para os outros. Tipo, tem exclusividade, engajamento aqui na minha rede e tal. Mas a generosidade das escolas também a gente tem que agradecer, porque as escolas também abrem esse espaço para a gente. Isso, para mostrar o que vocês estão fazendo, o que estão produzindo, e fazendo essa troca com a gente também, né? Isso é muito importante, isso é muito legal. Sim. Ele falou aqui de mídia também, queria mandar um abraço para o pessoal que é pioneiro também na questão de comunicação do carnaval, aqui, principalmente na rede social, que é o que a gente faz mais, né? Sim. Que é o Samba Enredo Podcast, o Matheus Losso, né? Hoje a gente tem o pessoal do Samba Mais também, né? Então, é muito legal. Peço até desculpa se estou esquecendo outros canais aí, mas o pessoal que é meio pioneiro, assim, começou, a gente tem que exaltar, porque eu lembro que antes, por exemplo, eu também pesquisava muitas coisas do carnaval lá no canal do Losso. Ia lá no Losso e tal, conversei muito com o Losso sobre isso, né? Tem o próprio Serratino, que hoje acho que vai estar afastado, né? Como é que é? News... Convicção News. Isso. Não pode esquecer. Lá no Convicção News que a gente tem a nossa queridíssima Chay. Que tá aqui. É sempre ali, sempre querida. E vocês podem escrever também, né? O Convicção News. Mas é muito interessante isso, porque você fala, né, que as escolas poderiam ter esses canais, só que material institucional é uma coisa, é que acaba ficando muito ensaiado, muito voltado para aquilo que as pessoas já querem dizer, já sabem dizer. Tu acaba buscando a perfeição. Quando você tem essa cobertura, você tem um outro olhar. Isso. Né? Então, trazendo questões, por exemplo, né, nessa conversa, a gente tem questões que provavelmente alguém da nossa comunicação não nos faria, porque já sabe, já é algo naturalizado. Então, esse outro olhar que está vindo e essa abertura para que o carnaval seja discutido também é muito importante mesmo. É legal. E Confusão tem uma pegada igual Copa, assim, né? Igual a várias escolas, levado a sério, com alegria. Isso. Essa é a nossa concepção de trabalho, a gente se diverte muito, né? Deixa a gente fugir. Achei que você ia dizer que toda confusão é rocambolesca. Não tem cada história. Para, não fala de mim, Vamos trocar o foco. Melhor voltar pro outro. Volta pro rocambole. O jogo é só aqui. Mas essa troca tem sido muito legal, eu acho muito legal. E a gente é até suspeito de falar da Embaixada Copa Lodge, porque a Fernanda é sensacional conosco, assim, nessa situação de comunicação, de abrir as portas da Embaixada pra gente, né? E a gente fica muito feliz, né? Porque uma escola desse tamanho abre esse espaço pra gente, assim, pra gente ter esse acesso. Não só vocês, né? Também o próprio William é muito acessível. Eu costumo sempre falar, né?
identifico o William sempre como o cara mais sensato do carnaval. Eu sempre falo sobre isso. Falo, o William é muito sensato, é um cara muito sensato. Obrigado, eu acho. É o mais sensato de nós todos. E ele tem um olhar que eu curto muito, assim, porque eu acho que o carnaval é o que tu falou. São várias visões de carnaval, muitas coisas que podem ser trazidas para a avenida, de várias formas as histórias podem ser contadas. Eu acho que a graça é cada comunidade contar a história do seu jeito, né? Eu acho que essa é a super graça do carnaval. Isso aqui é muito divertido, né? A gente hoje tem uma escola com um enredo forte, né? Considerando questões de segregação e tudo mais. A gente tem uma escola que conta a história da matriarca, que é uma história muito bonita, está sendo homenageada em vida. A gente tem um Copa Lorde muito lúdico, muito legal de se ver, mas muito legal mesmo, assim, muito leve. A gente está até esperando muito chocolate, muito doce, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Sabemos. A gente tem também, né, a Corrimã Consulado, que faz 50 anos, né, comemora 50 anos também em 2026. O carnaval tem tudo aí para ser gigante. E acho que isso tudo passa muito pela organização de vocês, assim, também, né? A embaixada, sendo grande, carrega, traz todo mundo, assim, puxa todo mundo, né? Acho que isso é muito massa. Muito divertido mesmo, né, Claudinho? Muito ansiosa já. Ou ele não vai trazer nada assim, pode contar nada pra gente assim que vai impactar o público na avenida? Olha, eu acho que o que eu posso adiantar para vocês é que a gente novamente vai investir na ideia dos carros com performances, com questões cênicas acontecendo, dessa vez nas duas alegorias. Legal. Isso não vou adiantar o que é, como é, mas isso é algo que traz um diferencial, traz uma complexidade maior também para o projeto. Muito do que vocês perguntaram anteriormente, qual é a dificuldade, né, de fazer? Acho que também tem uma dificuldade da gente estar buscando um caminho que ele é mais complexo de fazer carnaval. Porque, assim, não estou direcionando esse comentário para escola nenhuma, seria muito mais fácil, e eu mesmo já fiz isso, seria muito mais fácil. Você faz ali uma caixa com alguns queijos para as pessoas em cima, uma escultura no meio, um outro adereço, acabou, o carro está pronto, por exemplo. Sim. Quando você começa a ter essas questões cênicas, você tem que preparar o carro todo para isso, tem que estruturar ele de uma outra maneira, para que essa encenação funcione. Então, você desde o desenho do carro até a execução dele, ele se torna mais difícil. Uma fantasia que você realmente está vestindo o componente da cabeça aos pés, a gente não vem com nenhuma ala que seja, por exemplo, somente uma roupa de malha, uma camiseta e uma calça e um adereço por cima. Não, todas elas têm uma costura complexa, às vezes muito complexa, né? Muitos pedacinhos de tecido para serem recortados, vários tipos de materiais sendo usados. Isso tudo vai tornando o processo mais exaustivo, mais cansativo. Talvez se a gente simplificasse, já estaria tudo pronto, porque a gente começou muito cedo. Então, a gente não está com as coisas prontas, mas a gente está com tudo caminhando adequadamente, está tudo no andamento correto. Mas muito porque a gente está buscando partir o nosso piso, digamos, deste carnaval, são as melhores fantasias do último carnaval. Então, as fantasias mais simples deste carnaval são no nível das melhores do carnaval passado. Então, isso é muito rico, e aí a gente, logicamente, coloca uma situação que torna tudo um pouco mais devagar. Às vezes os adelicistas querem me matar, mas está tudo bem. Centímetro e meio, Mas eles entendem pela excelência do Eu lembro ano passado da gente visitar ali onde eles fazem as alegrias e a galera tá ensaiando lá em cima do É complexo, né? É bem legal. O William, tu tocou nesse assunto dos carros. E tu fez uma postagem uma vez que eu achei maneiro, assim, né? Porque principalmente vindo de vocês, carnavalescos e tudo mais, que entendem do trabalho, entendem a dificuldade, né? E tendo esse olhar também sensível e empático pelo trabalhador, né? Por aquele que está ali construindo os carros e tudo mais. Eu achei um comentário pertinente e muito interessante quando as pessoas
falando sobre o tamanho dos carros e tudo mais, eu tô falando sobre questão de estrutura, né, de se dar para que as pessoas possam trabalhar e construir carros enormes, e o que hoje não está dentro da nossa estrutura de carnaval, né, William? Infelizmente é um problema que a gente continua tendo. Esse ano, né, durante várias semanas, as pessoas trabalharam no escuro, por exemplo, sem uma tenda, sem situações que foram prometidas, foram conversadas, mas precisa haver um alinhamento mais alinhado, não ser redundante, entre liga, prefeitura, as próprias escolas, para que a gente consiga ter uma estrutura básica pelo menos melhor. Ainda está ruim, ainda está muito complicado, por mais que se tente avançar em algumas questões, mas a gente fica realmente às vezes até com uma aflição, né, poxa, a gente não tá, a gente esperava ter uma determinada estrutura para produzir o carnaval e não tem, e aí isso não vai pegar em mim, não vai pegar na Fernanda, mas vai pegar em quem tá lá embaixo da categoria. Com certeza. E a pessoa tá lá sob chuva, sob sol, a pessoa tá lá sentindo, a pessoa, você sente tudo que a gente sente fome, sente frio, sente calor, Claro. Sente vontade de ir ao banheiro, sente No escuro. precisa ter um momento para descansar, e a gente não ter essa estrutura complica bastante. E aí a gente pede que haja uma sensatez maior quando se faz, por exemplo, quando a prefeitura faz um edital para a empresa que vai gerir o espaço do que eles chamam hoje de Complexo Meio Querido, um nome que eu não gosto, enfim, Passarela Meio Querido, uma passarela de samba, não é um complexo. Mas enfim, a Passarela Meio Querido vai ser gerida por uma empresa. Poxa, que se tome mais cuidado para colocar no edital tudo aquilo que se precisa, com um tempo adequado, entendendo que o carnaval não se produz em 30 dias. Então, isso são pontos que a gente precisa avançar bastante. Assim, a gente está muito longe disso. Acho que a gente não pode se apegar demais à ideia da cidade do samba, que a gente sabe que é uma promessa, que já tem muito tempo, já houve vários projetos de cidade do samba e eles não saíram do papel. Então, no momento, a gente precisa que a estrutura seja pensada para a realidade que se tem hoje. Lá na frente, se tiver uma cidade do samba, maravilhoso. Nossa, estou louco para trabalhar na cidade do samba. Estou louco para ter minha salinha lá, ficar tranquilamente fazendo as coisas, atendendo as pessoas, poder olhar as alegorias de cima, poder acompanhar, né, tá todo mundo ali no mesmo ambiente. Isso seria maravilhoso, mas não é o que a gente tem hoje. Então a gente precisa que essa sensibilidade seja maior para isso. A gente sabe que às vezes é uma falta também de um alinhamento, de um diálogo, porque a gente sabe que tem pessoas muito bem intencionadas, tanto na Liga quanto na Prefeitura, pessoas que querem apoiar o Carnaval, mas está faltando algo aí, que não é minha função entender o que está faltando, mas tem algo que não tá bem afinado. Bom. Verdade. Ótimo, senhor William Sensato Tadeu. Foi o seguinte, a gente ficou sabendo ali, na verdade, assim, o Copa nessa retomada e trazendo todo mundo para a escola, parece que vai ter novamente a ala do Sacharme, vai voltar a ala do Sacharme? Voltou. A gente começou com o Edson, o Paulinho, né? Sim. A Janaína ali, que é filha da dona Claudete, que é uma dos membros da velha guarda. E eles voltaram, assim, pegaram uma ala, já está esgotada. Boa. Estiveram lá na quadra, o Edson, que é um querido, esteve lá na quadra, olhando ali. Agora parece que essa semana vão descer para os carros ali para dar uma mão. E assim, é aquele trabalho, né? Porque a gente sempre teve eles como uma referência dentro da escola, né? Sim. Então, para nós, quando eles falaram, não, estou voltando, e a dona Claudete vem fazer aquele trabalhinho de formiguinha, tá na hora de vocês voltar, Quando eles estiveram ali, conversaram com o Sandro, e a gente ficou meio assim, será que vão vir mesmo, né? Que é sempre uma promessa. Mas quando eles estiverem ali, quando eles também vestirem a camisa, e a gente está aqui, o que precisar, pode contar com a gente. Para nós foi mais uma emoção, né? Mais uma coisa assim que, poxa, é algo que tá dando certo. Então aí, é novidade, né? Novidade, não digo que é novidade, né? Mas é algo que está sendo retomado de novo para que possível, né? Tá retomando para dentro da quadra novamente. E tá aí, segundo eles falaram, já está esgotado. Outro dia até alguém me pediu uma ala, eu disse, ala de Sacharme, não, já falei lá com o pessoal, já está esgotado. Então,
posso fazer nada. Mas é legal, né? Que é tão tradicional a embaixada, a ala do Sochame, né? Sempre foi Isso. tão tradicional. Para nós foi uma emoção bem grande, assim, ver eles ali. Eles também estão acreditando muito no trabalho, né? Estão sempre ali perguntando, ajudando, postando. E é isso, gente. Acho que esse é o caminho, né? Está na hora de voltar. Não adianta tu ficar só lá na arquibancada, não adianta tu ficar só lá em casa chorando, dizendo, eu sou Copa Lorde. Não, volta. Copa Lorde é coração de mãe, é gigante, cabe todo mundo. Vamos pra ver. Voltar e vamos embora, vamos se jogar, vamos pro choque, que a gente tem que ir atrás do que é nosso, né? E é isso. Eu acho que nos últimos tempos, até porque foi a minha primeira participação na cobertura, né, do carnaval, ali na mídia, então eu acabei acompanhando todas e a gente depois veio para o desfile das campeãs, né? Eu acho que eu nunca desfilei com tanto entusiasmo, assim como eu fiz o desfile da embaixada das campeãs ali. A gente abraçou, tinha hora que o pessoal da harmonia falava assim, amigo, a escola tá desfilando. Desculpa, eu sei, mas é que eu tô emocionado. Tá muito legal, e depois eu vou na Rastel, então nem isso, vai lá atrás, lá tu vê. E a gente se divertiu bastante, até porque foi um samba que, claro que vocês viveram já o samba desde o início, né? Mas me parece que ele já era 2.0, ele já era um samba muito legal, mas parece que na Avenida ele virou 5.0, assim, ele deu uma crescida na Avenida de um jeito, cara, que quando terminou a sexta-feira, a gente até conversou, né, ao final ali, cara, quando terminou a sexta-feira, assim, a gente ficou, assim, parecia que a galera, assim, se tiver mais uma hora de desfile, a gente fica aqui na arquibancada cantando com a embaixada e segue. E foi tão engraçado que todo mundo já tava postando, né? Copa Lorde, Copa Calma. E isso a gente pegou muito do William, botar os pés no chão. Calma que amanhã ainda tem mais, né? Mas realmente esse samba na Avenida, ele cresceu assim de uma maneira, né? A William puxava muito a orelha, todo mundo tem que cantar, tem que cantar de forma correta. E isso a gente fazia sentar, fazer reunião, chamava harmonia, segmento. Quando chegou na Avenida foi uma explosão assim que foi. Fora da curva aqui dali. Foi. Foi algo emocionante, lindão de ver, tá bonito de ver realmente, né? Com essa volta do Sochame, tem muito também assim do próprio Melipe, né? Isso. Que é a voz da escola, que é muito identificado com a escola. Isso também faz com que o pessoal da comunidade se sinta representado, né? Um cara da casa. Isso. E também que fique claro, né, não tem nada contra as escolas que utilizam alguém que não é da casa, porque nós temos ótimos intérpretes aí, que sejam de Floripa ou não, mas bons A intérpretes. valorização da terra, né? Sim. Que é da terra. Também não desmerecendo ninguém. O mestre, por ser cria da comunidade, né? Eu sou suspeito de falar do Marquinhos, porque o Marquinhos é um ser humano sensacional. Eu sou suspeito de falar desse menino, Marquinhos APG. Ele é um menino sensacional. O menino é fantástico, assim, como pessoa, como ser humano. Os meninos também que ele trouxe com ele, os diretores de bateria, né? Então, o trabalho que ele vem fazendo, eu acho que é um coletivo, né? Sim. Quando tu começa a valorizar o que é teu, o Copa Lorde sempre teve muito como referência, né? Os seus. Aí, infelizmente, chegou uma época que aquilo dali se perdeu, mas é algo que a gente vem trabalhando e as pessoas estão entendendo esse trabalho e estão voltando novamente, né? Onde o Marquinhos trabalha com as oficinas das crianças dentro e fora da comunidade, né? Acho que uns 4 meses atrás ele fez a formatura deles ali, né? Então, era muitas crianças, né? Adolescente, aí para dentro da comunidade. E é isso, né? Quando tu faz com amor, quando tu sabe o que tu queres, quando tu começa a exalar esse amor que tu tem, começar a prosperar ali com esse amor todo que tu tem, acho que o resultado começa a vir assim, sabe? O Marquinhos, como tu falou, o Marquinhos é fora do contexto, assim, menino querido, tá sempre de bem, sempre na paz, assim, ele não reclama de nada, só chega perto da gente rindo, assim. Certo, sempre rindo, sempre rindo. Tá sempre rindo, tá tudo bem, tá tudo bom. Mas acho que o Copa está num momento, uma fase assim, espetacular, porque a própria geração que tá é sensacional. Daí, tem o Marquinhos, aí Cidadão e Cidadã Samba, o Vande e a Laís, cara, são pessoas maravilhosas.
sou suspeito de falar da Mestre Sala e Porta-Bandeira, da Nise, do Michel, né, que são meus amigos pessoais também, assim. Mas a embaixada está numa fase realmente extraordinária. A escolinha, né? A escolinha do CT Henrique. Exatamente. Um dos marcos nossos do ano passado, trazê-los de novo, né? Aí voltaram, assim, aqueles os 10 casais, assim, que enchem o nosso coração, assim, impulsa, assim, tu vê que ali está o futuro da escola, as passistas mirins, né? Que a base, é uma base que vem forte, né? Então, quando tu começa a ver tudo aqui dali, tu começa a entender o que tu estás fazendo ali. Qual é o propósito daqui dali e o propósito está dando certo. Né? Então, a velha guarda, né? Que chegam, sentam e conversam e querem um tempo, e querem sentar e querem... Eu só quero uns 5 minutos teu. Tu parou para olhar, então a gente estava vindo, a dona Claudete falou, eu queria falar com o carnavalesco. Eu disse, ele não vai parar aqui para entrar. Mas vai até lá o carro que ele vai ter 5 minutos para ti. Ela foi. Então, acho que isso é prazeroso, né? Tu começa, como eu falei ali, tu esquece as tuas noites acordadas, tu esquece que tu passa a não ter mais vida, né? Como a Ina falou ali sobre a função do barracão, é desumano, né? E as pessoas precisam entender que a gente precisa, sim, sentar e levar aqui dali adiante e a gente trabalhar no coletivo só, porque o retorno daqui dali é muito maior. Com certeza. É muito maior. Tem dias aí que é insuportável tu estar na rua. E eles estão lá dia e noite, fazendo aquilo ali acontecer. É como eu sempre falo, não, parabéns, não é para mim, parabéns é pro pessoal do barracão, pessoal dentro da quadra, pessoal da limpeza, tá? Torcida, pessoal de adereço, esse pessoal que faz acontecer. Nós estamos ali como um instrumento, mas eles fazem, o espetáculo é deles, não é nosso. Né? Então, eles precisam entender isso. Na hora que todo mundo começar a entender, todo mundo falar a mesma língua, a régua vai subir muito mais. Muito mais, porque o retorno é muito maior. Muito maior. Né? A gente reza que futuramente isso comece a dar uma linha, não comece mais a fazer curva e seguir de linha reta, e a gente vai longe. Claudinha, querida, sabe o que eu sinto, sabe com a certeza que eu tenho? Que o Copa vazia, meu samba não tem receita. Tá. Vai ser muito legal, gente. Assim, o carnaval da Embaixada promete, porque o samba diz que não tem receita, mas eu acho que a Embaixada tem sim a receita. A receita. Tá certo. Tem a receita da alegria, da felicidade, né? Todo esse carisma, todo esse carinho que o povo tem pela escola, né? Não é à toa, né? Uma escola tradicionalíssima. As pessoas sabem, né? Da minha torcida e tudo mais, mas eu tenho um respeito, assim, uma admiração pela Embaixada Copa Lorde, que, cara, é surreal, assim, sério mesmo. Eu tenho muito respeito, muita admiração pela Embaixada. Tanto que eu acho que talvez eu saiba até mais sambas da Embaixada Copa Lorde do que de qualquer outra escola, assim, de admirar realmente o trabalho, até a proximidade, tem muitos amigos no mundo da Caixa, né? E eu só desejo para vocês todo o sucesso do mundo, é sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado, Fernanda, por nos receber sempre tão bem, abrir as portas da Embaixada para a gente se sente em casa na Embaixada Copa Lorde, de verdade. Todas as vezes que a gente tem que fazer algum evento da Embaixada, seja onde for, não precisa nem necessariamente ser na quadra, né? A gente se sente muito bem acolhido e muito bem recebido pela diretoria da Embaixada Copa Lorde de hoje, muito mesmo, real, de verdade. William Tadeu, eu sou um admirador real da pessoa, do trabalho, admiro muito a forma como tu vê carnaval, que é difícil até de decifrar essa receita de como tu vê carnaval, né? De tão legal que é, assim, é muito maneiro mesmo, real, ver o quanto tu é criativo, o quanto tu leva muito a sério o Instituto Carnaval, né? Não só estar numa instituição, numa escola de samba. Sou admirador real do teu trabalho e vida longa, o William Tadeu aí no Carnaval. Obrigado pelo espaço que vocês deram pra gente hoje, que é maravilhoso estar aqui conversando sobre o que a gente ama, né, fazer. E contamos com vocês nesse carnaval. Daqui a 30 dias a gente vai estar pensando no próximo, então já contamos com vocês para o próximo também. Daqui a pouquinho é 2027. Estaremos juntos. O convite que a gente está sempre presente. Sempre presente, né? Se vocês não convidam, a gente convida. Exatamente. A gente questiona para onde e vai, né? Não esquece, por favor, dona Fernanda, da minha camiseta. Eu preciso fazer um ensaio técnico
vestido com as camisetas. Por favor, Embaixada Copa Lorde, encaminhar a camiseta para o Que Confusão. Pode deixar, obrigada, boa noite a todos. É sempre uma honra estar com vocês, né? Vocês são demais, demais mesmo. A Chay também. Pode deixar no técnico, você estará. Gente, obrigado de verdade, né? Obrigada. Só uma coisinha. Aqui tem receita, olha só a receita. Quem acompanhou até aqui, dá o like, curte, comenta e conta que a Super Fernanda e o Super William Tadeu tiveram aqui no Que Confusão. Que aplauso, né? Ela é sensacional, Ela é fera demais. Muito obrigado, Claudinho, mais uma vez. Estamos nessa, né? Tamo junto aí. A gente também pretende fazer um carnaval Massa! espetacular. É isso aí, galera. Acompanha a gente, que sempre tem mais. Valeu! Que